Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se imigrante por causa das mortes no Mediterrâneo. Pedro Mexia diz-se impedido, como Dilma. E João Miguel Tavares sente-se espremido, como as mamas. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos no final da semana em que o PS apresentou o seu programa económico para a próxima legislatura. Havemos de falar disso daqui a pouco neste Governo Sombra, onde, ainda antes de distribuirmos as pastas ministeriais, vamos olhar rapidamente o projeto de lei que o chamado Arco da Governação, PSD, PS e CDS, está a preparar para a cobertura das campanhas eleitorais. Esta obrigatoriedade de planos prévios da cobertura das campanhas parece-lhe boa ideia, Ricardo Araújo Pereira? Excelente ideia. Parece-me uma excelente ideia. Eu só vejo coberturas de campanhas visadas previamente, porque gosto de saber que estou a ver uma coisa corretamente editada. Parece-me muito boa a ideia de exigir aos meios de comunicação que, antes de fazerem a cobertura, digam a uma entidade externa, mista, pareceu-me que era isto. Portanto, é uma entidade que mistura... Como uma tosta. A ERC, exato. O queijo é a ERC e o fiambre é a CNE. Acho eu, é a Comissão Nacional. Eu propunha que essa mistura se chamasse Secretariado Nacional de Informação. Já foi usado. Está bem, mas pode... Isso paga direitos de autor. A nostalgia é uma tendência e nas forte. reuniões, em vez de usarem esferográficas, lápis azul. Lápis. Lápis azul Exatamente. e tal. Acham que isto vai incluir o Governo de Sombra ou não? É possível. de certa mas maneira, eu proponho... Nós somos comunicação social. Não sei, se tivermos de apresentar o nosso plano de cobertura das eleições, eu proponho fazermos o seguinte: para chatear burocratas, é um plano para chatear burocratas, eu proponho a mesma coisa para todos os meios de comunicação, que é mandar a sério um plano, mas detalhadíssimo. 3.000 páginas sobre o que vamos fazer. Entrevistas aos candidatos. 2 pontos. As questões, algumas das questões possíveis. Possui um gato, chaveta, na eventualidade do gato chamar Piruças. Porquê Piruças? Porque não bolinhas. Quem escolheu esse nome? E assim sucessivamente. Uma coisa tão detalhada e minuciosa que seja impossível de enfim, Tem o mesmo avaliar. efeito que as multas por mau estacionamento têm no processo também de... Uma acumulação tal Sim, depois aquilo... que implode o E depois há uma processo. amnistia. E ora, isto... Exato. Mas cada Foi um a história faz o de que quer. Portugal em 3 frases. E a ideia desta nova comissão mista, como a tosta, Pedro Sim, Mexia, com ingredientes suculentos, porque quer a ERC, quer a CNE. para avaliar o Sobretudo a plano de campanha... Eu acho que no Uma nova comissão é sempre de saudar. Sempre. E quando faz 41 anos, o 25 de Abril, é também de saudar tudo o que seja uma visão paternalista da comunicação social e tudo o que seja um plano prévio, uma autorização dos senhores doutores. Não se percebe como é. Eu acho que isto não vai a lado nenhum, porque é daquelas coisas que alguém se lembrou. Parece uma piada de 1 de Abril. Alguém se lembrou que vai cair. Aliás, por todas as regras, muitas das coisas que se têm discutido sobre as regras de campanha são regras que valem para um mundo que já acabou, que é um mundo em que, por exemplo, se não se aparecer no telejornal não se existe. Esse mundo já acabou, não é? Portanto, agora há problemas porque, de repente, não pode haver debates a 14 ou não sei o que mais. Há partidos novos todos os dias, mas não é com este tipo de Se deixassem só planos critérios dos meios de comunicação Exato. social. A maioria das empresas de comunicação social já disse que não vai aceitar isto e que põe a hipótese de boicotar a cobertura da campanha. Pode haver uma campanha eleitoral sem cobertura da comunicação social? Seria engraçado. Eu também sou dos que acha que, de repente, as pessoas vão perceber a figura de estúpido que estão a fazer na Assembleia da República e voltar atrás, não é? É daquelas coisas que se pensa, mas não via um amigo
destes senhores deputados para dizer: senhores, isso é mesmo muito parvo, mas pelos vistos não havia. Mas eu não concordo com a reação, ou seja, eu acho que a reação da comunicação social não deve ser, então não fazemos. Acho que devia ser mesmo boicotar. Se isto fosse para a frente, ou seja, fazemos nos moldes em que entendemos, jornalisticamente entendemos. É esse o nosso dever público e depois vamos todos para o tribunal. Eu sei que é caro. Pá, e Isso depois pode custar 50 mil euros não à cabeça pagas, não e 1.000 pagas, euros não por pagas, dia. vem a polícia para fechar. Pá, não pagas. Isso já Acho que está na rebelião Constituição. civil. Está na Constituição. Há um ato de resistência. Eu acho que isto é um ato de resistência. Ui, se vamos até invocar isso, nunca mais para. Então não posso, vou falar. Isto é uma Pode, coisa tão de pode. esquerda, eu nunca Pode. tenho essa Deve oportunidade. ser de esquerda ou de direita, mas... Pumba. Aqui para aqui. Olha. Não, quer dizer, há situações em que Há talvez... situações é que justificam. Não é? Quer dizer, isto para mim é de facto, tocar-me na liberdade de expressão é um ponto muito sensível. Pronto, que me incomoda. Enfim. Isto É um toque. vai ter Não é um toque, desenvolvimento. vamos ficar por aqui. Vai ter desenvolvimentos e provavelmente vai cair. Esperemos que sim. Vamos então à distribuição de pastas. O Pedro Mexia vai ser esta semana ministro do TC e do TDC. E aquele D ali faz toda a diferença, Pedro Mexia. Faz toda a diferença porque, de repente, nós vimos Quero falar de uma desavença entre tribunais. um tribunal, que é o TC, que de repente ganhou uma proeminência na vida política portuguesa, sempre teve alguma, mas neste governo, no atual governo e com os chumos que tem havido, o TC, o Tribunal Constitucional, tem tido uma proeminência. Há constitucionalistas de café neste momento, coisa que não havia. Ouço pessoas a falar do Tribunal Constitucional no café, que era uma coisa que não estava reservada para o ciclismo. Mas, de repente, o Tribunal Constitucional chumbou várias medidas do governo e ganhou uma aura de garante do Estado de Direito e tal, e no certo sentido, bem, eu nunca tive aqui no programa e não tenho um discurso anti-Tribunal Constitucional nem anti-Constituição ainda menos, mas de repente apareceu esta semana esta notícia de que parece que o Tribunal Constitucional não é muito bom de contas. O Tribunal de Contas, que é o TDC, que é daí o D a mais, Sim. detectou gastos indevidos. Isto é uma mancha no Gastos indevidos, não só gastos indevidos. Gastinhos. Gastos indevidos ainda é como o outro, mas São gastinhos. contestou a fiabilidade dos Certo. documentos apresentados. Isso é um bocadinho mais grave, porque supor que o Tribunal Constitucional, a quem foi entregue esta espécie de respeitabilidade como garante o sistema, também aldraba, não é? Sim. E depois a maneira como o Tribunal reagiu. O Tribunal Constitucional, ou neste caso o Presidente do Tribunal Constitucional, reagiu da mesma maneira como reagem as pessoas, ou as entidades, no caso do Governo, que são chumbadas pelo Tribunal Constitucional, que dizem isto, estou indignado. E, portanto, foi curioso ver que o Tribunal Constitucional, cujos acordos são muitas vezes contestados de uma maneira disparatada por parte do Governo, quando é o Tribunal Constitucional vítima do outro tribunal, diz qual é a expressão? Injusto e um desgosto. Um desgosto. Foi um verdadeiro desgosto. Exato. Um dos aspectos mais comentados foi o facto de os juízes terem viatura própria atribuída pelo Tribunal Constitucional. Vê isso como uma coisa assim muito extraordinária, João Miguel Assim, Tavares? agora que Pedro Mexia já fez de João Miguel Tavares, eu vou tentar fazer de Não Pedro fiz, Mexia. não fiz, lamento. Não lamentas, mas não lamentas nada. Não, lamento porque não fiz, não fiz João Miguel Tavares. Porque eu, neste caso, nós estamos a falar de valores pequenos, não é? Estamos a falar de 12 mil euros no tal das coisas que não estão bem explicadas. Fiabilidade dos documentos. Não, fiabilidade dos documentos pode ser um bocadinho mais complicado. Mas depois eu Fiabilidade estive a ver dos aquilo com algum detalhe. Para um órgão, para um Em primeiro tribunal, lugar, eu não me órgão de chateia soberania. nada. A mim chateia-me imenso que haja popós por tudo o que é secretaria. Não és fanático dos popós. Não sou Quer dizer, não me chateia que cada juiz do Tribunal Constitucional tenha um carro, porque eu entendo mesmo que é uma das mais altas funções do Estado e, portanto, não é uma coisa que me chateia dentro daquilo que é a lógica do funcionalismo Agora público estás a fazer nacional. Pedro Mexia. Estou a fazer Pedro Mexia. Bom, ok. Então, não estou a fazer bem. Estás. E eu não Bom. digo que lamento, eu gosto de fazer Pedro Exato. Mexia. Não, eu lamento porque não era factual. Agora, Não, e depois há um lado que é quase cândido e bonito, porque um dos problemas que foi levantado tinha a ver com o refeitório. Havia lá um barzinho previsto que servia umas refeições. E aquilo funciona sem nenhuma espécie de contrato, nem novo concurso público, nenhum. E aquilo foi apontado pelo Tribunal de Contas. Mas a explicação é bonita. O senhor Sousa Ribeiro, o Presidente, veio explicar.
É que os senhores foram-se embora, aquilo devia ser mau negócio, porque eles não são assim tantos. Aquilo, eu imagino ali ter um bar a servir, aquilo são para aí 7. Mas há funcionários. Eu sei, há funcionários, mas eles não são muitos. Há juristas. Imagino que o lucro não fosse grande. Foram-se embora. Os juízes E o senhor diz, mais. é que havia aqui Tem uma... 7 riçóis. 7 riçóis. Mas e depois o presidente do Tribunal Constitucional diz, havia aqui uma moça. Eles iam-se embora e a moça ia ficar desempregada. E nós pagámos e dizíamos, olha, não quer ficar aqui a senhora a explorar. Não dá um jeitinho, isso é uma transição portuguesa. É bonito isso. Eu de repente fiquei ali e custa-me isso. Porque eles de facto tiveram a proteger aquela trabalhadora do desemprego como têm lutado. Defendendo os princípios constitucionais. A defesa do emprego. Portanto, eu neste aspecto eu estou aqui a defender a defesa do emprego começa na cafetaria. É uma boa E o que era regra. chato era haver problemas de contas no Tribunal de Contas. Exatamente. Sim. Se houvesse problemas constitucionais no Tribunal Constitucional, e que há... Aí nunca saberemos se há ou não, porque o Tribunal de Contas não se fiscaliza a si próprio e faz falta um Tribunal de Contas das contas do Tribunal de Contas. Uma comissão mista. Ora, está se calhar É uma neste comissão momento que mista. perguntamos quem é que guarda os guardas. Que é um momento de cultura clássica. Quem guarda os guardas. Será que os juízes do Tribunal Constitucional podem alegar inconstitucionalidade em relação a este Eu gostava de... relatório do TEDC? Eu gostava de ver serem dirimidos esse argumentário. Vais fazer também, João Miguel, também? Não, vou dizer que eu gosto deste misanabime de tribunais que uns fiscalizam aos outros. E... Vamos traduzir para matrioscas, que se calhar é mais, Tá bem. é mais Mas perceptível. faz falta, de facto, agora um tribunal que venha fiscalizar o Tribunal de Contas e assim sucessivamente. Talvez um comboinho, uma roda em que o último... Tem de ser. O último fiscaliza o Está primeiro descambado. e assim sucessivamente. E assim sucessivamente. Mas quem se diverte mais é o tribunal que fiscaliza em segundo lugar. Porque fiscaliza e é fiscalizado. Fiscaliza e é fiscalizado e ainda pode dar uma ajuda na contabilidade do primeiro. E assim elimina o desgosto do Sr. Juiz Presidente. Exatamente. Pronto. Então está entregue o cargo de Ministro do Mas é TC nada e do que ninguém TDC ao Pedro Mexia. Agora o João Miguel Tavares quer ser Ministro da Morte Pública para evitar ou para passar a certidão de óbito, João Miguel Não, é Tavares? mesmo mais para gozar o pagode, que é ver os socialistas engalfinhados por causa de Manuel Maria Carrilho. E isto veio a propósito de um... Não será por causa de Sócrates? É do Sócrates e Manuel Maria Carrilho, é daqueles casos em que só se estraga uma família. Mas aquilo é muito bonito. E a Gabriela Canavilhas escreveu Sabe, quero falar de um artigo de opinião da Gabriela Canavilhas no Diário de Notícias. no Diário de Notícias. Sobre Manuel Maria Carrilho e aquela ideia de Manuel Maria Carrilho de que é preciso o PS começar a pensar em expulsar José Sócrates. Nós falámos disso aqui a semana passada e a Gabriela Canavilhas escreveu um artigo indignadíssimo. E eu diverti-me muito a lê-lo porque eu vou só ler um pequeno excerto que diz: isto é a Gabriela Canavilhas a falar de Manuel Maria Carrilho. Seja ou não dado como culpado em tribunal no processo em curso contra ele, Carrilho não deixará de ficar marcado com o estigma da barbárie e da crueldade e tornou-se para milhões de portugueses o símbolo do político sem respeitabilidade pública, que morra para a vida pública quem agrida e maltrata a mulher. Por acaso faltou uma palavra no fim desse parágrafo. Pim! Faltou o PIN, peço desculpa então. Eu a seguir acrescento o PIN porque eu agora queria fazer uma versão alternativa. Se não permite, é da minha lavra. Claro que sim. Que é? Acho que já sei. Seja ou não Claro, já sabemos. É tão previsível. Mas completa. Mas que eu deixa- quero. Não, Verbaliza. Seja ou não dado como culpado em tribunal no processo em curso contra ele, José Sócrates não deixará de ficar marcado com o estigma da corrupção e tornou-se para milhões de portugueses o símbolo do político sem respeitabilidade pública, que morra para a vida pública quem rouba aos portugueses. Pim! Pim! Também um pim. E isto é muito Mas divertido. é uma questão de medir. Porque de repente de a medir os presunção de estigmas. inocência... Qual é o estigma maior? Qual é o estigma maior? É roubar ou bater na mulher? Não. O estigma público. Não, quer dizer que apesar de tudo, eu acho que prefiro que um tipo roube. É pá, cuidado. Com certeza. Mas a questão aqui é isso. Eu estava mesmo a ver que Tive um também momento. a dimensão da gatunagem. A Porque dimensão roube o país inteiro É muito. e bate só numa senhora, vamos supor. Ou batem 10 senhoras e roubam 1 quilo de fruta.
por exemplo. É verdade, não é igual. Tens que ver É também, preciso tem que ser ponderar. ponderado, não é? É preciso ponderar. Acho que a Mas quantificação da violência doméstica não é uma boa ideia. Pois está bem, Em quantas senhoras é que ele tem que bater para pode ser ele ou considerado- qualquer pessoa? Sim. E com Pois, força. eu percebo isso, mas eu estou só, repara, isso são achas, são coisas que eu estou a lançar. Para a fogueira? Para a Sim, reflexão. Eu não estou a Para... dizer tenho respostas ou concordo com esta questão. Não, estou só a lançar. Mas tópicos. a mim atiram-me também muitas achas na minha direção, sempre que eu digo que a É presunção verdade. de inocência E é para tentar é uma acertar. figura muito importante nos tribunais. É muito importante nos tribunais. Ou seja, as pessoas são presumível inocência até mas transitarem o que- julgar não, numa o que- sentença. o que tem é que haver Agora, uma- no espaço público, o facto das pessoas podem O que tem é que falar haver- dois e há passos. plausibilidade. Tem que haver uma coerência. Há indícios mais ou menos Tem que haver fortes. uma coerência entre as pessoas que defendem a presunção de inocência, nos casos e não noutros. É um pouco estranho. Isso por um lado. Por outro lado, o que Gabriel Canavilhas diz tem uma dimensão verdadeira. Tem duas dimensões verdadeiras. Tem a dimensão... Bom, tem uma que não me interessa muito, que é lá a questão que ela diz do fogo amigo, do Carrilho ter escrito coisas contra o PS, e acho que diz ela que ela Pedido não... uma eleição. Que não... Bom, também, sim, não é isso. Ela mas- até perder uma eleição, até de perder eleições o acusa. que é as coisas tricas internas do PS, isso não me preocupa nada. Agora, outra coisa também é neste momento, uma pessoa do mesmo partido vir atacar José Sócrates como ele fez, é normal que no partido não seja bem visto, já falámos disso na semana anterior. E há uma coisa que não é exatamente a mesma, que não é aquela questão da presunção de inocência da conversa pública, e que nem sequer tem a ver com a inocência ou com a culpa. É de esperar que uma pessoa sobre quem recaem suspeitas tenha algum pudor, mesmo que seja inocente. A minha questão não é só presumir que as pessoas são culpadas. É uma pessoa de quem se criou uma imagem, eventualmente errada, não faço ideia, mas suponhamos que é errada, devia-se refriar de vir falar de ética em público, pelo menos até o seu nome estar limpo, porque a reação normal, acho que toda a gente reage perante uma pessoa que vai invocar questões éticas, então, mas ele não tem um problema que ainda não está esclarecido. É a reação normal. E, portanto, o próprio Carrilho devia ter noção disso e não vir falar de ética neste momento. Se calhar pode vir falar daqui a um tempo, mas agora não. Mas admites que o texto da Canavilhas não faz sentido nenhum. Não tem nenhuma espécie de lógica interna. Não, admito que há a contradição entre a presunção de inocência no estrito sentido, mas não é só a questão da presunção de inocência que está em causa. Como é que está a ver o nível cultural deste debate, Pedro? Ricardo Araújo Pereira? Já não havia mais. Não havia mais opções. O que vale é que, imagino que este programa tinha 17 comentadores. Como as próximas... Como os debates eleitorais. Exato. Está Carlos Vaz Marca a moderar aquilo. Pois, se calhar e é de melhor repente engana-se no nome do senhor. Tipo só se menos está Alzheimeriado. A fazer é o que fazem todos os pais e mães de famílias numerosas, que é ou Carlos, ou Miguel, ou Ai o Catano. É sempre assim. Há sempre um E miúdo vem chama-se... sempre o Catano. Na verdade, o miúdo chama-se sempre Ai o Catano, para todos os efeitos. Ricardo, como é que está a ver o nível cultural deste debate que põe frente a frente dois ex-ministros da Cultura do Partido Socialista? É verdade. E estão a fazer um trabalho, quanto a mim, meritório, que é o de... um trabalho interessante até filosoficamente, que é de proceder a uma hierarquização de bandalhos, não é? Que eu acho que faz falta. De alegados bandalhos. Alegados bandalhos, com certeza. Quem é maior alegado bandalho? Um alegado praticante de violência doméstica ou um alegado corrupto? Voltamos depois à questão da dimensão de... Esta conversa, quando não havia televisão, eu creio que este era o tipo de conversa que animava os serões. À lareira e tal. O que é que faz falta aqui no PS? Um assassino. Que se meta na conversa e dizer: ei, calma aí, no início do Soldado Schweik, há uma data de gente que é presa por mandar umas bocas... Isso não é bem product placement, mas isso é descarado. O Soldado Schweik, que pode ser adquirido na editora Tinta da China, numa coleção coordenada magnificamente. Há uma série de pessoas que são presas por... Exato. Uma série de pessoas que são presas por mandarem bocas, por dizerem piadas sobre o assassínio do arquiduque. E aquilo é um crime mesmo muito grave. É grave a ponto de, na cadeia, estar lá um assassino que diz: ei, eu estou só aqui por assassínio. Eu não fiz piadas sobre o príncipe. E nessa medida faz-me falta que também aqui, talvez assassino. até o violador de telheiras, se for militante,
aparecer e dizer realmente não se faz. Pode-se dizer que... Imagina que pode dar um contributo inestimável. Quantas amenias da secção de telheiras. Voltando ao assunto. Falta no PS também, por exemplo, um burlão. Isso não digo, porque em princípio nos grandes partidos do lado do poder não há nenhum. Não há nenhum. Recentrando a questão, pode-se dizer que Sócrates indiretamente está a causar estragos no PS, porque isto tudo decorre do caso Sócrates, em boa medida. Mas atenção, está a causar estragos no PS, mas a reputação de Manuel Maria Carrilho sai daqui também danificada, não só pelas alegações feitas, mas também por falsidade. Por exemplo, disseram, comente o artigo de Gabriela Canavilhas. Ele disse, não o farei, porque não conheço a senhora e eu não comento declarações de quem não conheço. É falso. É falso porque Manuel Maria Carrilho sempre defendeu uma ruptura com a concepção clássica de cientificidade lógica de Kant, e ele não conhece o Kant. Nunca falou do Kant. E, no entanto, comentou as declarações de Kant. Portanto... Esta semana o caso Sócrates teve mais um desenvolvimento com a detenção do administrador do Grupo Lena. Como é que interpreta esta detenção, João Miguel Tavares? No mesmo dia em que o Correio da Manhã, curiosamente, fazia manchete dizendo que a Operação Marquês está a chegar às PPP. A questão é se, além de chegar às PPP, começa a chegar ainda com mais intensidade ao Largo do Rato. Isso pode ser um apertado de cerco dramático para o PS e que pode baralhar as contas das próximas eleições. Ou seja, enquanto for Sócrates, já é muito mau. Mas se de repente alastra para outros governantes... Ex-governantes. Para outros ex-governantes do seu consulado, isso pode ser dramático. Mas está em cima da mesa essa hipótese? Alguns dos quais... Os valores que estão em cima da mesa, quer dizer... Acho que é muita massa para um homem só. É que não foi só o José Sócrates andou a fazer autoestradas e o parque escolar, quer dizer, percebes? Não foi ele que andou a assinar os decretos de lei todos e tudo isso. Isto pode ter efeito que é evidente que há suspeitas que se levantam imediatamente por mais pessoas. Claro, pode ter efeitos eleitorais, é porque neste momento, para retomar aquela linda imagem do comboinho, neste momento o círculo fechou, porque temos que ter corruptos e corruptores. Não é? De repente dizer, então, mas se ele é corrupto, quem é que o corrompeu? Era uma das coisas que se falava. Não estou a dizer que corrompeu, não sei o que aconteceu, mas neste momento lá começa a ver os dois lados da história. Mas quando lançavas concursos e ganhavas concursos, era o Sócrates que controlava tudo isso. Esse é um ponto. O segundo ponto é este que o João Miguel está a dizer, é que de repente o círculo alarga-se, e como se sabe, corre há muito tempo que há outros ex-governantes que podem estar, podem ser o preço 40, ele é o quê? 44. Podem ser o 45, o 46 e o 47. Aliás, na Assembleia brinca-se com isso e há alguns deputados que já têm esses nicknames carinhosos. Quem é o 45? Não pode dizer. Não se pode. Mas estás-me a dar uma novidade. Mas alegadamente. Não. Olha que isto. Vou ter que esperar até ao fim para me dizer. Agora, é evidente, não há maneira disto não influenciar as legislativas, mas se, enquanto puder ser contido e puder ser... Bom, isso é uma coisa de Sócrates e estamos com José Sócrates porque ele foi nosso líder e não sei o quê, mas o problema é dele. Outra coisa é se contaminar toda a governação socialista, isto é, o governo socialista, de que António Costa fez parte, etc. E, portanto, aí... Sócrates já há bastante tempo que não manda nenhuma das suas missivas urbi et orbi a partir de Évora. Com pena. Que significado é que atribui este silêncio? Não percebo. Aquela troca de epístolas entusiasmou-me, mas creio que arrefeceu o entusiasmo, por exemplo, dos defensores de Sócrates. Exato. Porque ele admitiu coisas, como, por exemplo, o facto de realmente ser verdade que o amigo lhe emprestou dinheiro e que ele tem todo o interesse e vontade em pagá-lo, embora não saiba quanto é. Esse tipo de admissão prejudica um bocadinho o entusiasmo. Sabes o que é que arrefeceu o entusiasmo? Foi aquela conferência de imprensa dos advogados outro dia a dizer ele não usava contas bancárias, ele não confiava desconfiava do sistema bancário. Isso eu ouvi alguns fãs de Sócrates dizer, isto não ficou bem. Mas atenção, eu compreendo, uma pessoa desconfia do sistema bancário. Faz lá a tua memória semanal. Já sabemos para que é que o João Miguel Tavares quer ser Ministro da Morte Pública.
O Ricardo Araújo Pereira, o coiso... Que é O Ayocatano. O Ayocatano vai ficar desta vez com a pasta de Ministro da Pobreza e tem elementos novos para enriquecer o debate acerca desta questão. Não é para Ricardo enriquecer, Araújo Carlos, Pereira. na medida em que é mais uma ofensiva do marxismo-leninismo. Da perigosa e esquerdista Caritas. Exato, é a Caritas, Europeia, neste caso. Assim, a Caritas Europeia, presidida pelo cardeal Oscar Maradiaga, que disse com a batina, mas vê-se lá por dentro, tem uma t-shirt do Guevara por baixo, disse que realmente a austeridade é... Como Jesus Cristo, aliás. Exato. Nessas matérias, Jesus Cristo Sim. também tem uma t-shirt de Guevara muitas vezes. Diz que a Se tu vais atribuir, não, desculpa, segue só. Se tu vais atribuir o discurso social a Guevara, então a Bíblia, meu Deus, a Bíblia tem boina e charuto. Então, mas eu aprecio mais charuto do que boina, ficam mal as boinas, mas é curioso ver estes números da Caritas. A Caritas percebe alguma coisa de pobreza, acho eu. Acho Sim. que eles têm uma ideia mais ou menos do O que relatório da e de Caritas quantos é que sobre a eles crise são. diz que Portugal foi o país da Europa no ano passado onde cresceu mais a taxa de risco de pobreza. Exato, e que são cerca de 3 milhões, é um número bastante... Portanto, Portugal, aquela coisa de... Portugal o que é que há de fazer? É o turismo, é as praias, produção de pobres. É o que nós fazemos bem. Fizemos muito bem isso. Produção de pobres e exportação. Daí é que está. Tens a produção e exportas. Não é preciso, É o que pá. temos feito. É uma coisa que parece que já existe muito nos outros lados. Ninguém quer Existe, com... mas 3 milhões é um número bastante elevado. E o padre... A crítica acaba por ser teológica, não é? Porque o padre diz, o cardeal diz ei, calma aí, porque a economia não é Deus. E há pessoas que acham realmente que é. E este padre vem dizer que não, que é um outro senhor que enviou o seu filho para sofrer. Não é a economia que nos manda sofrer a todos. É muito diferente. É muito diferente. E eu queria dizer o seguinte, isto se calha tudo numa altura em que o Expresso faz umas contas sobre quantos desempregados é que há em Portugal de facto. E destrinçando entre os vários tipos de empregados... Isso é uma das atividades mais comuns Sim. na última semana. E João Miguel Tavares vai adorar este tipo de contabilidade. Porque o Expresso chega a um número que é ainda superior É o quê? superior Ok. ao daquele observatório das crises. Não, acima de 29,1 não. Não é não é nada. Acho que o observatório dizia 1,1 milhões e eles diziam 1,3. O Expresso diz 1,3. Sim, mas o Expresso não andava a somar os imigrantes e tal, como fazia esse famoso observatório. Não interessa, tens que pegar com o Expresso, é o que eu quero dizer. e, portanto, é isto. É isto. É um pouco E isto. a Caritas, enquanto perigosa instituição esquerdista, João Miguel Tavares, Eu aí não me eles vou... querem derrubar o governo. Bom, é verdade que quando se vai ler o relatório da Caritas... Sabes o que é isto? Isto é aquele, é o Mas tipo que espera está aí. ao lado a dizer admites? Admito o seguinte, admito que é verdade que o Presidente da Caritas, quando apresentou o relatório, se esticou um bocadinho, porque, a meio do relatório, disse o seguinte... Outro dado relevante é que Portugal, apesar de toda a austeridade e todos os sacrifícios pedidos, tem a segunda maior dívida pública em comparação com o PIB, só depois da Grécia. E aí tu dizes, não, macroeconomia já não é com a Caritas. Porque isto é sempre ali, está a ir com um bocadinho um pé além do chinelo. Não, porque mas a macroeconomia em mastiga a malta e depois expele pobres para a porta da Caritas. E ele diz, ei, o que é que se Mas passa? a Caritas tem que se preocupar mais com os pobres do que com a macroeconomia. Porque Nota não é que bem eu o disse serviço expel. dela. Expel. Podia ter dito algo... A macroeconomia que engula, não é? engula. Agora, eu estou junto com Ricardo Araújo Pereira, mais conhecido como Ayocatano, porque o primeiro dever do Estado é proteger, quer dizer, um dos primeiros deveres do Estado é de facto proteger os pobres, não é? Para isso nós pagamos os nossos impostos. E, portanto, isso é uma coisa que deve ser evidentemente enfrentada. Nós estamos em altura de crise, cada vez há mais gente desprotegida e, portanto, é aí que o Estado deve intervir. Relatórios como este da Caritas têm influência sobre os decisores políticos, Pedro Mexia? Ou isto entra por um ouvido e sai pelo outro? Sim, o que tem influência sobre, mais do que sobre os eleitores políticos, sobre
sobre os decisores políticos, sobre os eleitores, no fundo, que é que elege os decisores políticos, não são tanto os relatórios, mas são aqueles relatórios empíricos do que é que acontece ao cônjuge, aos familiares, aos amigos, aos conhecidos, etc. Esse tipo de relatório da vida de cada um está a ser feito e é com base nesse relatório que vão ser decididas as eleições. É no somatório de como é que eu estou agora, como é que está a minha família, como é que está a minha economia familiar, que vão ser decididas as eleições. Parece óbvio. Este governo tem uma coisa muito boa, porque, embora, evidentemente, cada cabeça a sua sentença, as pessoas nunca vão concordar em política, mas o governo estabeleceu um mapa de trabalho, 4 anos depois as pessoas podem julgar. E vão julgar não com base em relatórios nacionais ou internacionais, mas com base na sua vida. Estou melhor, estou pior. E as pessoas não votam na macroeconomia, as pessoas votam na sua situação. E, portanto, é o juntar dos vários relatórios individuais de vida de cada um que vai decidir as eleições. O Ricardo Araújo Pereira é então Ministro da Pobreza por esta semana. Daqui a pouco as propostas económicas do PS, que não foram recebidas de forma consensual mesmo entre os socialistas. Agora, antes, o João Miguel Tavares sente-se espremido e vai querer entrar em pormenores. João Miguel Tavares. Vou, porque isto é uma oportunidade única. Pelo que percebi, quer falar de mamas. Porque é falar de mamas, e eu devo dizer, nós já temos o Governo de Sombra há muitos anos, e é a primeira vez que nós temos a oportunidade de falar de mamas, espremer mamas, inclusive esguichar leite. Meus amigos. Atenção, isto está em notícia de jornal. Lá está. E quando as pessoas lá em casa disserem, porcalhões, nós podemos dizer, não, desculpe lá, isto é uma conversa sobre a dignidade da mulher. E isso é uma oportunidade rara que deve ser sublinhada. Atenção, Pedro Mexia acaba de fazer arzinho de enjoado por causa da expressão esguichar leite, mas é exatamente essa expressão que vem no Público, jornal muito respeitável, com excelentes colunistas e, evidentemente, um dos jornais de referência. Com exceções? Lá está. Sempre este assim. Mas o caso é... Pronto, talvez seja necessário enquadrar a polémica. Vou enquadrar a polémica. É interessante. E, para isso, basta ler justamente a explicação do Jornal Público. Trabalhadoras, no caso, depois são enfermeiras, são chamadas a consultas de saúde ocupacional e propõem-lhes que esguichem leite para poderem continuar a ter redução de horário. Esguichem leite, Pedro Mexia. Está na notícia. Não fizeste agora arzinho de enjoado, só porque foi Carlos Vaz Marques a ler. Parece-lhe que é o método... Nem tudo o que se diz é citável da mesma maneira. Tu outro dia citaste alegremente, num título de uma coluna, o arroto não sei quem mais. Eu nem que vivo a 150 anos, porém, num título de um texto, o arroto. Está bem. Mas agora eu só quero... Já pôs a pátria em cuecas. Eu agora só quero sublinhar como eu fui vítima de discriminação, porque eu disse esguichar leite e tu... E Carlos Vaz Marques disse esguichar leite e tu... Parece-me que é o método certo. Agora vamos à substância. Vamos tocar o assunto. Exatamente, tocar o assunto. Parece-lhe que é o método certo este? Não me parece que é o método. Não me parece que é o método certo. Mas como sempre acontece, e a parte desta onda de indignação parece-me justa, mas depois houve reações muito extremadas. Houve uma que me surpreende imenso, até da parte de mulheres, que para elas parece que pôr uma mama de fora e apertarem para ver se têm leite é igual a abrirem a boca e fazerem é tudo muito natural e não percebem onde é que está o mal, o que faz alguma confusão, porque apesar de tudo, a mama é um território sagrado que merece ser tratado com mais respeito, ok? E, portanto, não é a mesma coisa fazer do que tirar a mama para fora e apertar a ver se sai leite. Não é a mesma coisa, senhoras, por amor de Deus. Agora, existe também o outro lado, que é não achar que existe um problema no sentido em que há realmente muitas pessoas que invocam a questão do aleitamento para terem redução do horário e depois isso não é verdade. Não estão verdadeiramente a aleitar. E não estão verdadeiramente a aleitar. Quer dizer, acho que é algo que qualquer pessoa que se movimenta aí pelo meio das famílias e de gente que tem muitos filhos e outras coisas que tal, não no meu caso particular, e isso acontece realmente, isso aproveita-se. E, portanto, como é que se faz, não é? Quer dizer, como é que se verifica se as pessoas estão ou não a ter uma atitude fraudulenta face ao Estado? Agora, acha que não pode ser assim, deve-se dar as opções à mulher. Gostaria de ser ou médico... fazer assim, ou então ver se tem... Gostaria de ser médico de terapia ocupacional. Ricardo Araújo Coiso. Não, Carlos, não. O meu interesse pelo objeto em análise é meramente recreativo, não é científico. E
E, portanto, nessa medida não tinha interesse. Agora, eu acho que se é para fazer as coisas assim, então que se façam bem feitas. A esguichar, que seja ao menos meio litro, bom meio litro, porque se é para prevenir as fraudes, então pode ser o restinho final, pode ser... Não. Minha senhora, não sai daqui sem esguichar, uma boa litrada, para nós percebermos... De facto... Sai daqui sem esguichar. Exatamente. E, quer dizer, mais uma vez, o meu interesse é recreativo e tal, Isso só se aplica para o aleitamento? Eu sei apenas os rudimentos das mamas e nada mais, em relação ao funcionamento e mecânica. Mas é ou não possível, através de umas bombas, eternizar o aleitamento? A partir do momento em que uma mama está sempre a ser estimulada a dar leite, vai dando leite. Por isso é possível estas aleitadoras fraudulentas continuarem a aldrabar, apesar de serem submetidas à humilhação de esguichar perante pessoas, podem continuar a aldrabar, não é? Podem, mas isso dá trabalho, não é? Dá trabalho. Umas bombadas naquela bombinha, eu lembro-me daquilo. Dá trabalho, pá. Dá trabalho. Já e não o Pedro Mexia, como é que Menos avalia do esta que 2 situação? horas de folga por dia. Nós começamos o programa a falar de um caso de decidir o que é que a imprensa vai tratar em termos de eleições, etc. Agora estamos a falar de inspeções que têm a sua dimensão invasiva. Estamos no 42º ano da democracia. É um bocadinho inquietante este tipo de... É evidente que é normal que haja... É infelizmente normal que haja fraudes e é normal que haja métodos de investigar as fraudes, mas quer dizer, São Tomé dizia que era preciso ver para crer, não espremia, não é? Eu acho que deve haver... Espremer para crer até... Espremer para crer é um pouco... Até para os mais céticos é ir além. Mas qual é a tua solução? Nunca O meu conhecimento é semelhante ao do Ricardo. Mas que olhavas e vias, era isso? João Miguel, é a segunda hipótese. Concedes que isto é uma coisa um bocadinho ligeiramente invasiva. Sim, mas qual é que é a solução? Isso é que eu quero não sei qual é a solução. Como te digo, não sou eu que tenho que saber qual é a solução. Acho que deve ser colocada à disposição, porque existe uma análise à prolactina, deve ser colocada à disposição. O que é que deve ser colocado à disposição? Existe uma análise. Com certeza. Justamente. À prolactina e as pessoas podem optar. É mais caro do que apertar e esguichar. Exato, e aí fica a opção da mulher. O centro hospitalar disse que era isso que se passava, mas não foi assim que as coisas passaram cá para fora. Se for colocada a opção, reconheces que há uma dimensão humilhante. Claro, obviamente humilhante. Havendo uma dimensão... Eu, se fosse mulher, escolhia tirar sangue e ver-se lá para a latina, não ia estar a espremer as minhas mamas. Deve-se evitar a situação humilhante. Parece-me isso uma coisa evidente, certo? Há coisas que ditas não posso. Eles não me deixam colocar no lugar de uma mulher. Está esclarecido o que leva o João Miguel Tavares a declarar-se espremido. O Ricardo Araújo Pereira sente-se imigrante com I. Exato. É um tema para dispor bem. Trata-se do que se está a passar no Mediterrâneo. Tu colocaste as mamas entre a pobreza e as mortes no Mediterrâneo. Eu hoje escolhi por trazer para aqui, para o nosso convívio, pobreza e morte. Foram os dois temas que eu escolhi. Acordaste bem disposto. O Mediterrâneo, em relação ao que se passa no Mediterrâneo. Que é aquela confusão geográfica que se está a gerar, que agora também é Mar Morto, não é? É, exatamente. E uma vez que não temos tempo, eu quero... É preciso irmos buscar o gongo da demagogia ou não, ou vais? Não, eu só quero dizer este respeito, quero dizer, sou contra. Façam alguma coisa. És contra a morte? E não fazes patavina do quê? E sendo que essa coisa não devia ser uma hipótese que está a ser estudada, creio que sob o patrocínio, por exemplo, de Inglaterra, que diz, é intensificar a fiscalização, que é para os barcos pararem de cruzar o Mediterrâneo. Aquela gente está mesmo desesperada, a questão não é pôr ali no fim de semana passado morreram 900 pessoas. E ao longo do ano já morreram mais de quase 3 mil. Não é? Sim. Ainda vamos em abril. E, portanto, há de facto ali um problema que é preciso... do qual é preciso tratar e não é fechar a porta e trancá-la bem, porque isso não é isso. As pessoas vão continuar a morrer. As portas arrombam, se além disso. Sim, e além disso vão continuar a morrer, mas um bocadinho antes de chegarem ao mar. Há quem diga que a Europa está a pagar caro o derrubo de Gaddafi. Parece-lhe uma análise correta, Pedro Mexia? Isso é verdade. Isso pode-se dizer isso sobre... tudo o que mal acontece quando cai qualquer ditador. Pode-se dizer, se não houvesse a União Soviética, não havia tanta máfia na Rússia. Se não houvesse o Saddam, os cristãos não eram perseguidos no Iraque. É evidente que quando cai um regime tirânico ou ditatorial, há coisas más que acontecem, porque essa
horda e... Essa mão de ferro desaparece. Essa mão de ferro desaparece, mas não é isso que nos faz ter saudades da mão de ferro, não é? Como aquelas pessoas que dizem, antigamente podia deixar a porta no trinco, não é? No 24 também podia deixar a porta do trinco. Sim, senhor, eu compreendo o argumento da porta no trinco, mas isso não me faz propriamente pôr em causa a democracia, não é? A preocupação oficial da Europa é para levar a sério ou é mais uma forma de uma espécie de alívio de má consciência, João Miguel Tavares? Acho que é mais para aliviar a consciência. A grande decisão da União Europeia nos últimos dias foi triplicar o orçamento para as operações de patrulhamento e de salvamento no Mediterrâneo. Sim. Quer dizer, salvar as pessoas, acho, como é óbvio. Quer dizer, e acho que deve haver dinheiro para que não continue a morrer às centenas e milhares de pessoas no meio do Mediterrâneo. Ao contrário do Ricardo Araújo Pereira, não sequer não é ao contrário, é tal como o Ricardo Araújo Pereira, não se vê nenhuma solução fácil para um caso destes. Fazer o quê? Quer dizer, o que me parece mais óbvio é tentar esforçar ao máximo para os problemas serem resolvidos nos países das pessoas, para elas não terem que fugir de lá da maneira como fogem. Agora, de facto, isto é mais fácil de dizer do que fazer, porque a outra solução seria vamos abrir as portas da Europa de par em par, mas quer dizer, os problemas e tratar alguma, não sei se seriam brutais. Não sei se foi o primeiro-ministro italiano ou se foi o presidente francês, já não me lembro, que disse que era tratar as pessoas que embarcam estas pessoas como, no fundo, como terroristas. Certo. Não é? Ou seja, porque há uma máfia organizada para estas mortes, não as mortes em si, mas aquilo que potencia as mortes é uma coisa, é uma rede organizada de pessoas que vendem os sonhos destas pessoas que literalmente naufragam. E, portanto, não é simplesmente como vender uma viagem marada a um destino de férias, é pô-las em barcos para a morte. Não é? Está esclarecido o sentimento de imigração com I do Ricardo Araújo Pereira. O Pedro Mexia sente-se impedido e... A que oficial é que está às ordens, Pedro Mexia? Não, eu nunca estou às ordens. Não é impedido em linguagem militar? Não faz parte da minha... Não, estou impedido por causa da ideia do impeachment que agora apareceu no Brasil. Já falámos aqui da história da maneira como o Petrolão, não é? Que é o sucessor do Mensalão nos escândalos brasileiros, porque envolve a Petrobras. Mas não só isso está a atingir, ou estão a tentar atingir a presidenta brasileira. Neste momento começa a haver já nos partidos da oposição uma campanha de impeachment, e esta questão, embora se passe no Brasil, tem tudo a ver com as coisas que está a passar cá, em Portugal, que está a passar em Espanha, que está a passar em outros países, que são três coisas a saber. Primeiro, a corrupção generalizada. Parece que neste momento não há quase nenhum governo relevante no mundo que não tenha casos de corrupção significativos. A segunda é se quando há corrupção num governo, os líderes, os chefes partidários e os chefes dos governos estão ou não estão a par. Perguntou-se isso quanto a Dilma, perguntou-se isso quanto a Dilma, a Lula, perguntou-se isso quanto a Dilma, perguntou-se isso quanto a Rajoy, etc, etc. E a terceira é se os partidos podem ou devem utilizar isso para fazer luta política. O PSDB, há aquela coisa que acho que um artigo do Público falava entre o impeachment e o sangramento. Era uma forma interessante, que era vamos pedir que a Presidente seja admitida por causa disso, ou vamos deixar que isto ficar a macerar até destruir. E o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, acha que não há razão para impeachment, etc. E isto que se passa no Brasil passa-se um pouco em todo o lado. Na Espanha não sabemos se esta prisão do Rodrigo Rato se vai implicar a queda de Rajoy, etc. E os partidos que estão a crescer, todos eles falam das questões de corrupção. Em França, o Sarkozy esteve ligado a casos de corrupção, caso L'Oréal, etc. De financiamento, partidário também, enfim. O que me chateia neste caso é que o povo brasileiro teve uma ótima oportunidade de fazer um verdadeiro impeachment a Dilma Rousseff em outubro do ano passado. Escolheu outro caminho. Aliás, o mesmo. Mas é que o escândalo já estava cá fora. Sim. O escândalo já estava cá fora. Mas agora, nos últimos dias, nas últimas semanas... Isso sem dúvida. Tem-se adensado. Mas quer dizer, é só ver, não é? Acho eu, é mais uma vez. Já há casos semelhantes cá. Quer dizer, é só ver. O problema ali é que realmente a economia está a afundar à séria e, portanto, à medida que mais uma vez a economia afunda à séria... Isto é uma coisa dramática. Mas é pena, porque é uma austeridade muito mais meiga que eles propõem. Meiga e assaimada até, às vezes. Estás com o PS? Não. Estou só a ver que
é mais ou menos o mesmo, mas é muito meiguinho. Agora, aquilo é um grupo de sábios. É gente que sabe e estudou. Manuel Ferreira Leite diz que é a prova de que há uma alternativa a este governo. Pois é. Manuel Ferreira Leite. Mas é moderadazinha. É uma alternativa moderadazinha. Sabes porquê? Porque eles acham que vão ganhar eleições e, portanto, Exatamente. não Então, podem dizer as coisas que dizem os partidos o Siriza está a que correr não bem, esperam não é? ganhar eleições. Siriza, aquilo na Grécia está tão fixe. Tá. Não é? Assim, Porreiro. tá bom. Mas aí é que está. Isto já não joga bem com então? o que se esteve a dizer. E então, Joga pá, bem com o que se esteve a dizer. estás num beco. Não pá, se ia estás resolver num umas beco coisas a nível ideológico, europeu. pá. Pois estou. Mas isso, não percebes que isso condiciona um bocadinho a nossa democracia? Podes pôr a cruzinha no que tu quiseres. Desde que depois seja... Porque chegaste a um nível de como endividamento que não olhas deixa para o menu. soluções. Não, Eu mas acho que olhas tu para o menu partes e tens já a tua escolha de todos os pratos. Já Não, que tens uma queres. coisa, Desde que depois seja sempre a calhar Não, mas batatas. são É porque chegaste a um nível de endividamento já não tens opções. E algumas coisas, Custa mesmo nas muito a soluções, perceber resultam de compromissos assumidos. O Pacto Orçamental existe. Podes denunciá-lo. Pois. Podes denunciá-lo, mas ele existe, não é? Tu já tiveste liberdade, o que é que gastaste em autoestradas e a terraplanar metade do país e a fazer obras sabes pagas? que não fui eu, quase não fui. De resto o PS Nós, vai de todo por aí. Nós O modelo de obras devemos públicas falar acabou. disto mais detalhadamente, E com certeza, sabiamente. porque vem aí o programa de governo do PS e vai refletir estas propostas. Haverá outras oportunidades. Estamos na altura dos decretos e o Pedro Mexia decreta esfoliante. Esfoliante. Porquê? Porque tenho lido alguns artigos na imprensa americana, mas não só, sobre as presidenciais e tem havido mais questões sobre liftings, dietas, pés de galinha, duplos queixos e não sei o que mais, do que questões políticas. Porque dizem, as pessoas dizem, até conselheiros, a senhora Clinton está um bocado velha, parece uma avó, isso é bom ou não é bom? E o Chris Christie não pode ser Presidente da República porque é muito gordo. E o Bush já perdeu uns quilitos. E a América teve um presidente de cadeira de rodas, que foi Roosevelt, não foi um presidente qualquer. Não foi um presidente qualquer. E, portanto... E na Europa quem manda também está de cadeira de rodas. Também temos um ministro das Finanças alemão. Nada mal. E, portanto, a questão da imagem, claro que a imagem é importante em tudo e na política também, mas é um bocadinho deprimente, apesar de tudo. Clinton foi secretária de Estado e tomou decisões importantes, e estar a discutir se ela está velha ou não está velha, e se tem olheiras ou não tem olheiras, é absurdo. O João Miguel Tavares decreta varofaquices. Varofaquices não, Que não é uma é um bonita termo expressão. do João Miguel Tavares. Não foi cunhada por mim, mas por Augusto Santos Silva nesta casa. E eu muito apreciei. Para já porque houve algum PS que esteve muito inclinado para varauquificar ou qualquer coisa parecida com isso. Foi. Não se Como é percebe que que isso verbo é diz, esse. tá? Não sei bem. O que é que tu estás a conjugar? Sim. Mas, e é bonito estar a olhar para a Grécia e ver agora a nova estratégia, que é chegar às autarquias e há algum dinheirinho nos cofres? Então deem cá. E andam a rapar realmente todos os dracmas, que não são dracmas, são euros, mas qualquer dia vão ser dracmas, que ainda existem nos pobres cofres da Grécia, e portanto é essa a solução. Esmifrar o edil. É essa a solução que o Ricardo não tem para apresentar para o país. Não há espaço para debate. Finalmente o Ricardo Araújo Pereira decreta 25 de Abril sempre. É o meu decreto, 25 de Abril sempre. 25 de Abril sempre. Depois, no sábado... Fascismo nunca mais. E fascismo nunca mais. No sábado é 25 de Abril. E eu tenho a certeza absoluta que o Presidente Cavaco Silva vai fazer um daqueles discursos pela liberdade e celebrando realmente esta data histórica para nós, com o entusiasmo que ele sempre põe e o cravo na lapela que todos lhe conhecemos. E, portanto, digo a uma só voz, com Cavaco, 25 de Abril sempre. Embora tu estás mais morto para festejar a 26 deste ano. Pois é, pá, eu sei que eu gostava. Estavas mais festejar a 26 de Abril do que a 25 este ano. Dá para fazer dois as duas, festejos. dá para fazer as duas. Vai de carrinho. Está concluída mais uma reunião semanal. 2 a 8 dias, novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.